Olá, companheiras, olá, companheiros. Saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês em uma edição um pouco diferente do nosso podcast. A edição de hoje retoma os nossos primórdios, em quando nós fazíamos lives e transmitíamos ao vivo e tínhamos uma interação entre os membros da bancada. E hoje a gente está com a companheira Natacena, integrante da Comissão Executiva Nacional do PT, e também com o companheiro Walter Pomar. E o podcast de hoje, ele é baseado em diversos elementos da conjuntura, mas particularmente sobre o tema das eleições. Vários aspectos. Você vai escutar tanto a Natália quanto o Walter, um informe sobre a convenção do presidente Lula, a convenção nacional, né, do PT, da federação, que vai acontecer no dia 2 de agosto. E também vamos fazer aqui algumas perguntas para os membros da nossa bancada. Bom, sabendo disso, vamos lá. Eleições de 2026, companheira Natália Sena ou companheiro Walter Pomar, quem quer começar? Vamos lá, eu começo, né? Boa tarde, boa noite, bom dia para os ouvintes do podcast. Vou falar um pouquinho aqui sobre como é que está o cenário, né? A preparação do PT para essa eleição, né? Como todo mundo sabe, obviamente a gente já tem chapa, presidente e vice definidos, né? A convenção vai ser no dia 2 de agosto, em São Paulo, e vai ser a decisão formal sobre a nossa chapa, qual é efetivamente a coligação, ou seja, quais partidos vão estar efetivamente coligados. Não sabemos ainda o certo. O debate do programa, né, aconteceu e foi o debate mais pouco participativo que a gente teve em relação aos últimos anos, né? Eu lembro em 2022, onde a Comissão Executiva Nacional do PT, obviamente não de uma forma ideal, mas, né, nem perfeita, mas teve uma participação, né? Houve discussão e houve inclusive votação de temas que iriam ou não entrar no programa, e esse ano isso não aconteceu, né? O debate programático ele foi 100% terceirizado para uma coordenação, que foi o companheiro Gabriele, que conduziu o processo e que aconteceu integralmente no âmbito da fundação e de grupos que foram criados para debater aí cada setor. Então, não teve, né? Teve um processo de escuta e consulta via internet, mas do ponto de vista das instâncias e do ponto de vista de um debate mais aberto na sociedade sobre qual é a linha geral que a gente vai defender, isso, né, aconteceu de forma muito capenga. Além disso, a coordenação de campanha já está definida, né? É uma coordenação que foi escolhida pelo candidato e depois homologada na executiva com a inclusão de alguns membros da executiva, né? E mais do que a discussão sobre as pessoas, é que não se sabe bem o que é que está sendo feito, né? Então, é um pouco confuso ainda essa questão da coordenação, e a gente não tem ainda organizado uma orientação concreta, né? Tem várias iniciativas, como iniciativas de comunicação, Pode Espalhar, os porta-vozes, né? Hoje está sendo divulgado aí o lançamento dos comitês populares em defesa da candidatura de Lula, que vai ter um lançamento no dia 15 de julho, né, com um evento, e o objetivo é fortalecer a campanha nos territórios, né, mas isso ainda está um pouco confuso em termos de orientação concreta, né? Então, esse é um pouco do quadro geral de como está a campanha. Além disso, foram montadas coordenações estaduais, né, a maior parte dos estados indicaram coordenadores, e vai ter uma reunião dessa coordenação estadual no dia 1 de agosto, na véspera da convenção,
e após essa reunião esperamos que as orientações concretas sobre o trabalho nos estados também fique mais nítida. Desculpa te interromper. Natália, vocês... Forma. Desculpa, Patrick. Não, vou interromper a Natália e vou passar para você, porque tem uma informação que a Natália mencionou, mas que eu mesmo fiquei em dúvida, assim. Quem que é essa coordenação? Como é que ela foi montada? A coordenação, eu não sei a lista inteira de cabeça, mas ela foi montada por indicação do candidato, uma parte, e outra parte por indicação de alguns membros da executiva. Então, secretário de comunicação, secretária de nucleação, por exemplo, são pessoas da executiva nacional do PT que estão aí nessa coordenação. Então a gente está falando de uma composição regional por tendências. E aí, companheiro Walter Pomar? Rapaz, eu vou ficar devendo. Assim que eu tiver aqui a nominata, eu leio para você e vou fazer um comentário que você está me pedindo. Porque você sabe, né, Patrick? Tinha certeza que eu tinha mandado para você esse roteiro e tinha certeza que sua equipe já tinha reunido todos os dados e estava tudo pronto. Muito bem, muito bem. Mas eu estou atrás e assim que eu tiver, eu te falo. Natália, então vamos falar um pouquinho sobre a composição dos palanques nos estados, em especial um pouquinho sobre essa tática que em alguns locais está sendo de frente ampla, em outros locais a tática que a gente tem defendido, que é uma tática de palanques mais à esquerda. Sobre os palanques, o debate é o seguinte: lá atrás, na verdade, desde 2022, esse debate já existia, né? Temos que montar uma frente ampla. E na campanha de 2022, isso foi muito exaltado como algo positivo. Depois, quando o governo começou, a frente governista ficou ainda mais ampla do que a frente que tinha sido montada para a eleição. Então, hoje nós estamos numa coligação ou enfim, articulação de apoios partidários à reeleição do presidente Lula é menos ampla do que em 2022. Essa é a realidade, né? Então, tem uma discussão aí que é no debate da Frente Ampla, que é de expectativa e realidade, né? A expectativa era de uma frente ampla. Muitas vezes o discurso retórico é de que temos uma frente ampla. Agora, na prática, essa frente ampla, ela não necessariamente se materializou, não tem uma coligação de frente ampla, né? E em muitos locais não há apoios que uma parte do PT, né, gostaria de ter, porque a direita não quer nos apoiar, né? Então, o cenário que está colocado é que, na prática, a gente tem uma frente de centro-esquerda, né? A frente ampla que se fala aí, ela não tem materialidade concreta. Nós defendíamos e continuamos defendendo, e defendemos esse ano também, que uma tática de frente de esquerda era mais acertada, né? Se a gente tivesse construído já desde o ano passado, desde o início desse ano, um número maior de candidaturas majoritárias, petistas ou de esquerda, para disputar nos estados, certamente a gente estaria em melhores condições, tanto na disputa política, ou seja, ter mais candidaturas que vão fazer a defesa da eleição de Lula, quanto até mesmo para formar uma frente mais ampla, ter candidatura própria, forte, ajuda, né? Se você quer negociar com algum possível aliado, se você não tem nada na mão ou se você tem alguma coisa na mão, bom, é óbvio, se a gente tivesse adotado uma tática de frente esquerda, a gente teria palanques mais fortes agora e estaríamos com mais capacidade de fazer disputa, estaríamos melhor. Por exemplo, o caso mais emblemático disso é Minas Gerais, né? Se tivesse sido construída uma candidatura petista para a disputa do governo de Minas Gerais desde o ano passado, né, mesmo que prevalecesse, né, a opinião que foi aí liderada pelo próprio Lula de que deveríamos ter ali o apoio à candidatura de Pacheco, o PT estaria numa construção de candidatura própria para negociar em melhores condições. E não se materializando a tática da aliança ao Pacheco, a gente teria uma candidatura construída, né? Então, assim, na nossa opinião, o certo a fazer em Minas Gerais, desde o início, era ter candidatura própria. Mas mesmo para negociar, era melhor ter construído uma candidatura própria. E esse exemplo é emblemático porque a realidade está sendo implacável, né? Não construímos nada e agora estamos aí às vésperas, né, do início da eleição, há 2 semanas do que tem que ser o prazo limite para as convenções estaduais e ainda sem definição
de candidatura num colégio eleitoral, que é muito importante, como é o caso do Minas Gerais. Então, sobre essa questão de frente ampla, é isso, ela não existe na prática, ela existe na política, porque se rebaixa o programa e se materializa uma linha política que tem baseada no desejo de que ela existe, né? E a rigor a gente fica só com os ônus dessa política ampla, que é poucos palanques, linha política rebaixada e sem os apoios que supostamente seriam decorrentes dessa tal ampliação. É o seguinte, eu estou aqui à busca dos dados, quando eu conseguir eu socializo, mas um dos dados que valia a pena já antecipar antes de entrar no mérito, a Natália está falando muito de informações e de decisões, de debates que foram feitos no tal grupo de trabalho eleitoral. E pelo menos dá para falar uma parte dos que integram esse grupo. Aí a Natália corrija se eu estiver dando algum nome equivocado, né? Bom, o Laércio, que é o secretário nacional de organização, o companheiro Cícero, que é da direção do partido, é da tendência Avante, o Cristiano Silveira, que é da executiva nacional do partido, né? A companheira Gleide, que é tesoureira nacional, o companheiro Guimarães, que eu não sei se continua, ele era até virar ministro, provavelmente já não está mais, né? O Henrique, pois é, o Henrique Fontana, que é o secretário-geral nacional, que eu chamo delicadamente de prevaricador toda vez que eu cito o nome dele, porque é ele que está sentado em cima dos inúmeros pedidos de comissão de ética contra o Washington Quaquá. Portanto, ou ele é prevaricador ou é cúmplice, não tem mais alternativa. Também integra o GTE a companheira Janaína, o companheiro Gilmar Tato, a companheira Júlia Kopf, me parece que integra também o companheiro Romênio, a própria Natália, que já foi aqui citada e recitada, o Soriano, Joaquim Soriano, que é da DS, o Tiago, que é o secretário nacional de combate ao racismo, o Edinho, que é o presidente nacional do PT, o Radesh, que eu não sei se é o braço esquerdo ou o braço direito do Quaquá, a Mazé Moraes e o Rubem Júnior. Além disso, sei que tem funcionários da equipe nacional do PT, como o companheiro André, que trabalha na SORG, com o companheiro Fernando, que é jornalista, e deve ter outras pessoas que eu não citei. Aí eu não sei se a Natália quer corrigir alguma informação equivocada. Diga lá, Natália. Não, é isso mesmo, só complementando que na equipe de funcionários tem também o companheiro Christian, que é assessor jurídico e ajuda também nos trabalhos do GTE, é composto por essas pessoas aí, e o único detalhe é que tanto eu quanto o Cristiano, a gente está como observadores pela definição que foi feita lá do tamanho das chapas, e a companheira Janaína, a companheira Júlia, a companheira Mazé e o companheiro Tiago são 4 secretários nacionais que acompanham os trabalhos, também na condição de observadores, em razão principalmente da discussão sobre fundo eleitoral, que envolve aí as cotas e as definições legais para pessoas negras e mulheres. Então, essa é a composição do GTE, você não esqueceu de nenhum nome. Uma das tarefas, né, desse GTE e das coordenações passa justamente pelo acompanhamento dos palanques estaduais. Então, queria até discutir sobre isso também, mas lembrar do seguinte cenário, né? Dos 3 maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Rio e Minas Gerais, nesses nós só temos uma candidatura do PT em São Paulo nesse momento. E aí em São Paulo também que nós temos uma chapa, digamos que mais completa, né, com aliados, diferente do estado do Rio de Janeiro, aonde apesar de nosso palanque ser um palanque de um candidato que se diz aliado, né, desses nós temos apenas do PT uma indicação para o Senado, que é a companheira Benedita da Silva, que só é candidata por muita pressão por parte do partido, de alguns setores do partido. E em Minas Gerais, a pré-candidatura da companheira Marília Campos. E é uma situação, né, delicada, porque quando a gente olha para outros estados, onde o PT tem o governo do estado, está indo para a reeleição, como é o caso emblemático do Piauí, por exemplo, a gente não tem, na disputa para o Senado, nenhum candidato do PT. Então, tem situações diversas como essa que a gente precisa estar muito atento, porque tem implicações tanto na eleição para o Senado, mas também na própria eleição presidencial de Lula, não é isso? É verdade. Eu estou tentando levantar aqui, assim que eu levantar, eu também socializo, a lista de candidaturas
em todos os estados. Mas há alguns dias eu fiz um levantamento e só em 8 estados o eleitor vai poder votar 13 para presidente, 13 para governador, 13 para o Senado e algum tipo de 13 para deputado estadual ou deputada e federal também. Na maioria dos estados, às vezes a gente não tem candidato a governador, não tem candidato ao Senado. Então, só em 8 estados a gente conseguiu ter representação nas chapas proporcionais e nas chapas majoritárias. Então, isso é produto dessa tática que foi encaminhada e, como a Natália disse, o caso mais aberrante é o caso de Minas Gerais. E aí vamos falar as coisas como elas são, né? As pessoas ficam falando, a culpa é do Lula. Não, culpa é de quem foi eleito pelo partido para tomar as decisões e decidiu terceirizar essas decisões. A culpa é da direção nacional e da direção estadual do PT de Minas, que deviam ter agido de acordo com o mandato que receberam da base. O mandato que receberam da base não foi farei aquilo que o Lula mandar. O mandato que receberam da base foi implementar uma tática de acordo com a decisão da maioria do partido. Pois bem, essa tática, ao invés de ter sido aplicada pela direção, foi terceirizada para o Lula, e o Lula fez uma escolha totalmente equivocada. Essa ideia que é muito comum, que as pessoas repetem, o Lula sempre acerta, isso pode valer para as grandes questões da política nacional, para as decisões sobre o Brasil, etc. Mas aqui, nesse assunto que nós estamos tratando, que é a tática eleitoral, nesse caso de Minas, ele errou feio, né? Ele, contra todas as indicações de quem conhecia a política mineira, apostou no Pacheco, e hoje nós estamos vivendo uma situação cujo desdobramento pode ser esse, que o Camilo Santana já indicou numa entrevista que ele deu, que foi publicada no dia de hoje, que vem a ser dia 10 de julho, que é o dia que a gente está gravando aqui, em que ele fala que em Minas é melhor apoiar uma outra candidatura de outro partido. É muito grave o Camilo dizer isso, porque tem uma decisão do PT de Minas, que foi inclusive debatida em conjunto com Lula numa reunião recente, e ainda assim ele se dá o direito, não é a primeira vez que ele faz isso, aliás, não é a primeira vez que ministros ou ex-ministros fazem isso, que é de vir a público e dar esse tipo de palpite, né? Que seria perfeitamente razoável noutras circunstâncias, mas que nessa circunstância é inclusive de mau gosto, além de ser errado politicamente. Mas, Patrick, eu queria aproveitar a deixa para falar a nominar a coordenação da campanha do Lula. Posso fazer isso? Sim, vamos lá. Vamos lá, então. Olha só quem está na coordenação da campanha do Lula. Aloysio Mercadante Oliva. Ele é colaborador na área de economia e formulação do programa de governo. Claudinha Lima, coordenação da organização de base e nucleação da campanha. Éden Valadares, apoio à comunicação e organização da campanha. Edinho Silva, coordenador geral da campanha. José de Felipe Júnior, tesoureiro e responsável pela área financeira da campanha. Gilberto Carvalho, responsável pela agenda da campanha. Camilo Santana, articulação política, especialmente na região Nordeste. Veja como ele articula bem, né? Laércio Ribeiro, coordenação executiva e organização da campanha. Lucinha do MST, articulação com movimentos populares. Luna Zaratini, interlocução com o eleitorado jovem. Mazé Moraes, organização de base e mobilização regional. Raul Rabelo, marketing e estratégia de comunicação da campanha. José Sérgio Gabrielli, coordenador do programa de governo. E Guilherme Boulos, que é a ponte da campanha com os movimentos sociais. Veja só que essa nominata tem coisas muito curiosas, né? Eu arrisco dizer esmagadoramente composta por petistas, né? Em 3 estados, desses 8 que concentram a maioria do eleitorado, apenas em 3 o PT tem candidato hoje ao governo do estado. Em São Paulo, com Haddad, na Bahia, com Jerônimo, e no Ceará, com Eumano. É isso. Nos demais estados, Minas está indefinido. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, o nosso palanque é o palanque do Eduardo Paes, PSD, onde nós temos a companheira Benedita, do PT, ao Senado. No Paraná, o palanque é do PDT, salvo engano, é o Requião Filho. Situação semelhante no Rio Grande do Sul, que também é o PDT, com a Juliana Brizola. E o 8º estado é o meu, é aqui em Pernambuco, onde o palanque é o do PSB, com o João Campos, e nós temos a indicação do companheiro Humberto Costa para uma das vagas ao Senado. Então, assim, de fato, né, o 13 dessa eleição, nos principais estados, a população sequer terá a oportunidade de fazer o voto completo.
como a gente costuma dizer, né, de cima a baixo, de presidente a deputado, porque o palanque foi conformado e montado de um jeito que o candidato ao governo do estado não é do PT e em alguns desses sequer há candidaturas petistas ao Senado. Patrick, deixa eu adicionar uma coisa que eu só me dei conta recentemente, para você ver como eu sou ingênuo. É, eu achava que essa decisão de lançar poucos candidatos majoritários tinha a ver exclusivamente com uma tática eleitoral, que eu considero errada, mas, enfim, é uma tática que pode ser debatida, que é essa de frente ampla. Mas a Natália Sena foi tirar férias e pediu para eu substituir ela nas reuniões do GTE, e eu substituí na condição de observador, eu escutei muito. E eu, a partir do que eu escutei, eu cheguei à conclusão de que tem uma outra variável, que é, se você tem muito candidato a governador, muito candidato ao Senado, você tem que partilhar os recursos do fundo eleitoral com mais gente. Os proporcionais. Quais proporcionais? Os deputados federais. E aí eu comecei a me dar conta que, entre os motivos, não é o único, e nem sempre é o principal, mas dentre os motivos, tem esse. Ou seja, é um motivo que coloca a disponibilidade de recursos à frente da política. E é curioso, e uma contraprova disso que eu acabei de falar, é que um dos estados onde há anos vem se aplicando uma política de frente ampla, super consistente, amplíssima mesmo, que é a Bahia, esse ano houve uma decisão na contramão disso, lançando 2 candidatos ao Senado. Por quê? Porque nesse estado há uma disputa pública entre as duas figuras mais fortes do petismo, o Rui Costa e o Jacques Wagner, e ambos quiseram ser candidatos ao Senado. E, nesse caso, aquilo que parecia ser o argumento mais importante do mundo, a política de alianças, foi colocado em segundo plano e, em primeiro plano, foi colocado, digamos assim, o interesse privado desses 2 senhores, mostrando que nem sempre aquilo que parece é, né? Patrick, eu estou aqui com a lista. Posso ler? Compartilhe conosco, por favor. Bora, bora. Lê. Muito bem. Então, as candidaturas do PT para os governos estaduais. O Brasil, sabe, a gente tem 27 unidades da federação. Vejam que 26 estados e um Distrito Federal. Então, era de se esperar que a gente tivesse 27 candidatos a governador, mas não temos. Nós temos candidatos a governador no Maranhão, Felipe Camarão, no Ceará, Eumano de Freitas, no Rio Grande do Norte, Cadu Xavier. Aliás, Patrick, ontem eu estava lendo um livro sobre história do Brasil e descobri que o Rio Grande do Norte elegeu representantes parlamentares para as cortes em Portugal e os 3 não foram. E até agora ninguém me explicou por quê. Isso se passou há mais de 100 anos, mas é um mistério que precisa ser explicado. Mas vamos lá. Maranhão, Felipe Camarão. Ceará, Eumano de Freitas. Rio Grande do Norte, Cadu Xavier. Piauí, Rafael Fonteles. Bahia, Jerônimo Rodrigues. Espírito Santo, Hélder Salomão. São Paulo, Fernando Haddad. Distrito Federal, Leandro Graz. Mato Grosso do Sul, Fábio Tradi. E Rondônia, Expedito Neto. Notem que desses 10 candidatos, certo? Você tem alguns casos, que são exatamente 4, onde o PT tem governo estadual. Só em 6 outros o PT está disputando, sendo que um desses 6, que é o Maranhão, o candidato a governador é o atual vice-governador. A gente participa de uma coalizão. O que quer dizer que nos demais estados onde o PT não está no governo, o PT está abrindo mão, na prática, de disputar com protagonismo o respectivo governo estadual. Agora, as candidaturas apoiadas pelo partido. Posso ler? Muita atenção agora, porque quem não tem pode ganhar uma endofagite. É esse o nome? Acho que não, né? Vamos lá. Nós estamos apoiando no Amazonas o Omar Aziz, no Mato Grosso a Natasha Cesarenko, no Rio de Janeiro o Eduardo Paes, no Sergipe o Fábio Mitidieri, em Tocantins Laurés Moreira. Esses 5 que eu li, Omar Aziz, Natasha, Eduardo, Fábio e Laurés, são do PSD. Também estamos apoiando
No Amapá, o Clécio Luiz. Na Paraíba, perdão, estamos apoiando o Lucas Ribeiro. E, pessoal, Clécio e Lucas, apesar desses nomes tão simpáticos, fazem parte da UP, que não é a Unidade Popular, é a Federação União Progressista, ou seja, é a federação entre a União Brasil e o Partido Progressista. Esse é o famoso arenão. É o Arenão. PSD e UP são partidos de direita e nós estamos apoiando, portanto, 7 candidatos a governador de partidos de direita. Além disso, estamos apoiando Renan Filho, em Alagoas, e Hanagassan, não sei se é assim que pronuncia o nome, no Pará, que são do MDB. Deixo aos ouvintes a decisão sobre como classificar este partido ônibus. Depois temos 2 candidaturas do PDT e 3 candidaturas do PSB, que são PDT Requião Filho, no Paraná, e Juliana Brizola, no Rio Grande do Sul, Thor Dantas, no Acre, João Campos, em Pernambuco, e Gelson Merizio, em Santa Catarina. Mesmo supondo, o que não é verdade, que esses que eu acabei de ler, do PDT e do PSB, fossem pessoas de esquerda, seriam só 5. 10 do PT, 5 de partidos de esquerda, e nas outras 12 unidades da federação, a gente apoia você é legal, hein? Do centro para a direita. Notem que isso é a nossa situação. Não está correto esse número que eu acabei de falar, porque não inclui, na verdade, Minas Gerais, Goiás e Roraima. Portanto, a depender de como se resolva Minas Gerais, Goiás e Roraima, a gente pode aumentar o número de candidaturas petistas, assim a gente espera, ou pode aumentar o número de candidaturas de partidos aliados de esquerda, ou pode aumentar o número de candidaturas de partidos de direita. Agora, posso ler para o Senado, Patrick? Walter, antes de você ler, tem uma questão que eu queria destacar, que é o seguinte, cara. Essa ausência de palanques do PT, ela é seguida também por uma ausência de palanques de demais partidos de esquerda nessa eleição, o que não é uma coisa menor. Tem menos candidaturas ao governo também do PSOL, e eu não sei, de fato, onde haverá a candidatura do PCdoB ao governo do estado nessa eleição. Razão pela qual o PCdoB está federado conosco. Mas o caso das poucas candidaturas do PSOL também é algo para a gente observar com atenção. Mas note, Patrick, que isso é tática. Eu acho que é tática. Esses partidos estão concentrando o fundo eleitoral na eleição de candidaturas proporcionais. Além do que vocês já falaram, eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, não tem candidaturas de mulheres. Das candidaturas que o Walter leu aí do PT, nenhuma é mulher. E mesmo entre as que a gente apoia, tem 2 que são mulheres apenas. O resto todo homens, e essas que são mulheres são de direita, que é a do Pará e a do Mato Grosso. Se eu não me engano, só são essas 2 de candidaturas mulheres. Além disso, no Nordeste, vejam que a gente só tem candidatura onde a gente já governa, né? Tem os 4, mais o Maranhão, onde é o vice, né? Então, é a máquina se retroalimentando, mas não tem, né? Se fala muito que o Nordeste é quem salva e da importância do Nordeste, mas isso não se materializa numa construção concreta, que é de, bom, se no Nordeste, potencialmente, nós temos mais eleitorado com posição de votar na gente, a gente deveria oferecer alternativa para esse eleitorado. E a gente não está fazendo isso nessa eleição. O Norte é terra arrasada, né? Não tem cenário muito ruim. Essa já é uma constatação que vem de outras eleições, pelo menos nas últimas 2 que eu acompanhei bem de perto. O debate nacional já tinha o diagnóstico da situação difícil do PT no Norte, governou vários estados, não consegue recuperar, né? E a gente não conseguiu, nessa eleição, tomar uma medida para, por exemplo, em estados como Amazonas, como Pará, outros que a gente governou, como o Acre. No Acre a gente vai ter candidatura ao Senado, mas não vai ter ao governo. Fazer uma retomada, né, de montar uma tática mais forte, né? Então, Nordeste, Norte, Sudeste, né? Além da descrição das candidaturas, é importante chamar a atenção para os problemas políticos. Minas, a gente já falou, né? Estamos sem candidatura até agora. Rio de Janeiro, estamos a reboque do palanque de Eduardo Paes,
não é qualquer coisa, né? Até ontem, Quaquá estava atrapalhando a candidatura de Benedita, dizendo que não apoia e criando muitos problemas. Se resolveram essa semana sobre isso, mas, enfim, muito ruim, né? A situação no Rio de Janeiro, que politicamente é o berço lá da família Bolsonaro, e que o PT está em outro nível de disputa, né? São Paulo também teve, né? Está engrenado e tudo, mas lá atrás a Haddad não queria disputar, tem que ver como é que vai ser a campanha em São Paulo, porque precisa ter muito voto em São Paulo. Depois a gente vai falar de fundo eleitoral, mas a tendência, né, o que está muita gente defendendo, que não é o nosso caso, é drenar muito recurso para São Paulo, e aí que campanha vai existir? Vai existir campanha de rua, campanha periférica, campanha de massa, ou só campanha de debate na televisão e com intelectuais, né? Então, isso é um problema em relação a São Paulo. E, por último, sobre o Centro-Oeste, né? No Centro-Oeste, a gente tem duas candidaturas, mas as duas são de pessoas recém-filiadas, que é no DF e no Mato Grosso do Sul também. Enfim, é um esboço de ter candidatura própria, mas é importante lembrar que, né, construções aí recentes de filiações de figuras que vieram de outro campo político e estão se candidatando pelo PT a governador. Queria acrescentar a isso que você falou, um aspecto sobre São Paulo. Veja, a direita aqui está se concentrando na candidatura do governador Tarcísio. Há, portanto, um grande risco da eleição ser resolvida no primeiro turno. Se a gente ganhar, ótimo. O Lula vai fazer a campanha do segundo turno, tendo como seu principal apoiador em São Paulo o governador eleito, Fernando Haddad. Mas a gente deve estar preparado para qualquer cenário, né? E, portanto, a direita está se organizando aqui para viabilizar o pior cenário possível. E, ao mesmo tempo, a partir desse caso que eu acabei de contar, o que vocês acham que vai acontecer naqueles estados onde o bolsonarismo tem muito voto e onde a gente apoia um candidato de direita que vai ao segundo turno contra um candidato bolsonarista? Esse candidato de direita, no segundo turno, vai colocar em primeiro lugar a defesa da candidatura presidencial ou vai tentar se proteger e se viabilizar largando mão da nossa candidatura presidencial? Esse é um risco que essa tática criou, um risco desnecessário, a nosso ver. Em muitos estados era possível ter outra construção e que eu espero que não se materialize. Bom, vou passar aqui a leitura das candidaturas do PT para o Senado. A gente só tem 10 candidatos a governador e temos 19 candidaturas ao Senado, então aparentemente é melhor. Só que lembramos que dessas 19, há um estado onde a gente tem duas candidaturas. Então, na verdade, a gente tem candidatos em 18 unidades da federação. Nas outras, a gente não tem candidatura ao Senado, nas outras 9. Então, a gente não tem candidato a governador em 17 unidades da federação, a não ser, como eu falei, se Minas, os outros dois estados, Goiás, se resolvam a favor, né? Mas a preços de hoje, a gente não tem candidato a governador do PT em 17 unidades da federação e a gente não tem candidaturas ao Senado do PT em 9 unidades da federação. Bom, vamos ver aí quais são as que a gente tem. No Amapá, Randolph Rodrigues, de quem eu nunca me esqueço que ele falava em 2005. No Amazonas, Marcelo Ramos. No Acre, Jorge Viana, a quem eu recomendo muito ao Patrick que coloque no podcast as declarações que o Jorge Viana deu agora, explicando que ele não é um candidato do PT, ele é um candidato do Acre. Ele está na legenda, mas é um candidato do Acre, né? Ao invés de combater o preconceito contra o PT, reforça o preconceito contra o PT. É uma tristeza ver um quadro histórico do partido fazer uma coisa dessas. É totalmente isso. O Acre é a causa. Porque se for por partido, por ideologia, eu estou totalmente fora. Em Rondônia, a Luciana Oliveira. Em Tocantins, o Paulo Mourão. No Mato Grosso do Sul, Vander Lobé. No Distrito Federal, Érica Cocai. No Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Em Santa Catarina, Décio Lima. No Paraná, Gleisi Hoffmann. No Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Em Minas Gerais, Marília Campos. No Espírito Santo, Fabiano Contarato. Na Bahia, como eu já falei e refalei, Jacques Wagner e Rui Costa. No Sergipe, Rogério Carvalho. Em Pernambuco, Humberto Costa.
no Rio Grande do Norte, Samanda Alves, e no Maranhão, a recém-filiada ao PT, Elisiane Gama. Essa é a situação das candidaturas do PT ao Senado. Notem sobre aquilo que a Natália falou, né? No caso de governador, é uma tristeza, né? Tanto do ponto de vista de gênero quanto do ponto de vista étnico, é uma tristeza que a gente não tenha conseguido maior pluralidade, maior representatividade. No caso do Senado, é um pouco melhor, pelo que eu estou olhando aqui, mas mesmo assim, muito, muito aquém do que nós precisaríamos, né? A gente tem a Érica, a Marília, a Gleise, a Benedita, a Samanda e a Elisiane. Ou seja, nós temos 6 das 19 candidaturas, muito menos do que a gente precisa construir. É isso, Patrick. Terminei aqui a leitura. Bacana, Walter, obrigado. Eu queria só comentar ainda em relação a esse tema da disputa para o Senado, né? Que por muitos motivos a extrema-direita elegeu a eleição para o Senado como prioridade, né? É óbvio que a disputa presidencial é o cargo-chefe, mas em vários estados é a disputa pelo Senado que tem causado conflitos, inclusive dentro da própria extrema-direita, né? O caso de Santa Catarina é emblemático, mas não só lá. O caso mais recente do Ceará, onde tem uma disputa entre a candidata da Michelle com a do Flávio, enfim. Isso só evidencia a importância que a extrema-direita está dando para a eleição para o Senado e para a eleição proporcional, o que é um assunto que a gente não pode também esquecer, né? Agora, entre as eleições proporcionais para o Senado, montagem do palanque, você comentou um assunto tortuoso, para dizer o mínimo, que é o tema do fundo eleitoral. A gente já gravou aqui no podcast um informe detalhado sobre a última reunião, mas vale a pena retomar algumas questões. Eu acho que a Natália é a pessoa, né, mais indicada para fazer esse comentário acerca do fundo eleitoral e as discussões que o nosso partido tem realizado, né, Natália? É isso mesmo, Patrick. O fundo eleitoral está em debate no GTE do partido, né, no grupo de trabalho eleitoral, desde pelo menos o mês de maio, né? Então, não tem ainda definições detalhadas sobre isso, mas já tem algumas definições que eu vou tentar aqui explicar para vocês. Primeiro que foi aprovada uma resolução já há alguns meses, né, de que candidaturas a vice e a suplência de Senado não vão receber fundo eleitoral. Então, essa é uma primeira definição que foi tomada lá atrás, né? E a definição mais recente que foi tomada é acerca dos percentuais, ou seja, do valor total do fundo, que é em torno de 615 milhões de reais. Desse valor total, vai um percentual para presidente, um percentual para governadores, um percentual para senadores, Câmara dos Deputados e assembleias. Eu vou dizer aqui quais são esses percentuais, né? Presidente, 20,64%, ou seja, 615 milhões, 20,64% disso reservado para a campanha presidencial. Governos estaduais, então, esses 10 governos estaduais que a gente comentou aqui agora, nessas 10 candidaturas vão ter 11,7% desses 615 milhões. Senado Federal, né, são 19 candidaturas. As candidaturas ao Senado vão ter 10,08% do valor do fundo. Câmara dos Deputados, ou seja, todas as candidaturas a deputado e deputada federal do país vão ter 43,06% do fundo eleitoral. As candidaturas a deputados e deputadas estaduais vão ter 8,13% do fundo e tem um fundo de reserva, que é 6,4% desse valor total, fica reservado para N coisas. Pode ser estrutura coletiva, pode os aportes de segundo turno, que vão precisar ser feitos para quem for para o segundo turno, e outras coisas da corrente de definições políticas da direção. Então, esse é o quadro dos percentuais. Esse valor de 615 milhões, ele não pode ser aplicado livremente a partir das definições de para quem o partido quer mandar. Existem regras legais. E uma das principais regras legais é a que define os valores para mulheres e candidaturas de pessoas negras, né? Que utilizam uma boa parte desse recurso. Então, o jeito que se pensa a divisão desse recurso
divide ele em 4 grandes grupos, que é o grupo dos homens brancos, o grupo dos homens negros, o grupo das mulheres brancas e o grupo das mulheres negras. Dentro desses 4 grupos, o recurso é, de certa forma, dividido. E quais são as regras para dividir? No mínimo 30% para candidaturas negras, e no caso de mulheres, também no mínimo 30%, mas se houver mais de 30% de candidaturas de mulheres, esse percentual aumenta conforme a quantidade de candidaturas que for registrada. Então, se houver 35% do total no país de candidaturas registradas, houver 35% de mulheres, teremos 35% desses recursos para as mulheres. Então, mulheres aí brancas e negras. E o recurso dos negros, que é no mínimo 30%, se aplica às candidaturas de homens e mulheres negros. Então, feita essa explicação, né, de como é que o recurso se divide, eu vou comentar algumas coisas sobre o debate, né? Eu acho que tem, além dos percentuais, que é o que já foi aprovado, depois eu vou falar como foi o debate disso no diretório, a grande disputa dentro do debate em torno da aplicação do recurso é em relação às candidaturas proporcionais, né? Existe uma pressão muito grande dos parlamentares com mandato, especialmente os parlamentares federais, para ficar com uma fatia muito gorda dos recursos. Isso se materializou, inclusive, na decisão que foi tomada, que é de 43% dos recursos irem para os deputados federais. Na nossa opinião, faz parte, né, faz sentido pela tática que a gente tem, pelo jeito que o sistema político eleitoral do Brasil funciona e pela tática que a gente tem de tentar ampliar o nosso peso no Congresso, destinar um bom valor para as candidaturas a deputados federais. Isso não é uma coisa que a gente discorda, né? O principal problema, na minha opinião, é que tem uma concepção entre uma parte da bancada de que, como o valor do fundo é calculado de acordo com o tamanho da votação do partido para deputado federal, é quase como se os deputados achassem que o dinheiro só existe graças a eles. Então, o dinheiro existe, é calculado com base nisso, então o dinheiro é nosso, o dinheiro a gente tem que decidir, porque se não fosse a gente, esse dinheiro não existia ou não era desse tamanho. Então, uma concepção, assim, efetivamente neoliberal, assim, dessa distribuição de que os votos não são do partido, os votos são das pessoas, os votos são das candidaturas individuais. Enfim, muito ruim. É um jeito de tratar muito ruim. Dava para tratar mais pela política, justificando a importância de ter uma grande bancada e adotando medidas concretas para, inclusive, ampliar a bancada e não só para né, alimentar os mandatos já existentes. Então, esse é um grande debate, é uma grande disputa, a definição mais difícil, que ainda não foi tomada, de como vai ficar efetivamente os valores, né, para deputado federal, porque tem toda essa discussão que puxa muito, né, que a bancada, uma parte da bancada puxa muito para aumentar os valores para os deputados federais, né? E uma outra discussão que apareceu esse ano, mas ela já em 2024 ela já se ensaiou, digamos assim, é uma divisão regional, né? Em 2022, por exemplo, no caso da bancada, quem era deputado com mandato recebeu todo mundo um valor nominal igual. Em momentos posteriores, mulheres e pessoas negras receberam alguns acréscimos em razão da necessidade de cumprimento de cotas e tudo mais. Mas houve um piso mínimo que todo mundo recebeu, né? Todos os estados. E agora, em 2026, está sendo discutida uma proposta, né? Porque isso não foi aprovado ainda na resolução, que é de uma divisão com base no tamanho do eleitorado. Então, tem lá um percentual do valor que é fixo, que vai para todos os candidatos que vão para a reeleição, por exemplo, mas esse se aplica também aos outros grupos, G1, G2, G3, um valor fixo, e uma parte do valor, a maior parte do valor, é calculado com base numa fórmula que leva em conta o tamanho do eleitorado. Isso, na prática, faz com que crie uma diferença regional muito grande, né? Os recursos estão sendo drenados de forma muito volumosa para menos de 10 estados, que são os maiores, né? São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Paraná. Natália, e detalhe,
são exatamente aqueles onde não tem candidatura Pois majoritária, é. segundo o Patrick demonstrou. Então, veja que coisa, né? Então, assim, esse é um grande problema também, na nossa opinião, nós expressamos isso, né? Que na intenção de corrigir distorções que de fato precisam ser levadas em consideração, como o tamanho dos estados, está se criando outras distorções. Aí eu vou dar o exemplo aqui de novo da situação do Nordeste. No Nordeste, a gente tem um eleitorado potencialmente mais aberto a votar no PT. Se essa é a conclusão, né? Porque a gente não financia as candidaturas, inclusive as proporcionais aqui, para que elas tenham força e, né, as bancadas sejam ampliadas também a partir do Nordeste e não principalmente a partir do Sul e Sudeste. O Sul há muita rejeição ao BNDE, então precisa se trabalhar de outras formas que não seja só colocando dinheiro que não vai render em resultado. Então, enfim, essa é uma discussão que a gente considera muito importante também, fizemos ela no GTE, mas a preço de hoje o que está colocado é que vai ser encaminhado dessa forma. Bom, né, tá se tentando reduzir a distância para não ficar tão discrepante, mas a diferença entre um estado como o Rio Grande do Norte, por exemplo, e Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, está ficando realmente bastante considerável. E é engraçado, porque em vários desses estados, assim, se você for comparar as votações, você vê deputados que são eleitos no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, vou lembrar Pernambuco que é maior, mas na Paraíba, que tem o mesmo número de votos nominais que um deputado do PT que é eleito em São Paulo, que disputa uma quantidade de vagas muito menor. Então, se você fosse ver, para assim, aprofundar o debate, às vezes é muito mais difícil você conquistar esse volume de votos quando tem menos vagas em disputa. Mas, enfim, essa é uma coisa que está em debate ainda e não foi aprovada na resolução que o Diretório Nacional aprovou. Eu já falei isso no último podcast, né? Já dei o informe da resolução, mas eu vou aqui, já que a gente está detalhando mais esse assunto hoje, eu vou explicar um pouco desse debate do Diretório Nacional sobre o fundo eleitoral, né? Foram apresentadas duas propostas. Uma que era fruto do debate do GTE, que é essa que eu li para vocês, os percentuais, né, com esses percentuais, e dividindo os grupos das candidaturas proporcionais, tanto para federal quanto para estadual, em 4 grupos. Um grupo de reeleição e 3 grupos de prioridade, G1, G2, G3. Então, esse é o principal conteúdo da proposta que foi apresentada pelo GTE-ADN. A outra proposta que foi apresentada pelos companheiros do Movimento PT, né, expressada na reunião do DN pelo companheiro Romênio, era do Movimento PT e, basicamente, a diferença dela, não tirava nenhum valor da candidatura de Lula e tirava percentuais, né, das outras rubricas para aumentar o valor para os deputados estaduais. Então, essa é a diferença da proposta que foi apresentada e, na nossa opinião, não era razoável, porque aumentava para os deputados estaduais de uma forma muito acima, né? Acho que ficava em torno de 20% ou era 25% do valor total, ficava com o mesmo valor de Lula, por exemplo. Então, e tirava de governador, de senador, de deputados federais, enfim. Nós não votamos nessa proposta, nós votamos na proposta do GTE, mas isso não significa que a gente tenha concordância total ou achemos que ela é inquestionável, né? Infelizmente, na reunião do DN não houve espaço para o debate, só havia espaço para ou você defender o texto ou você ser contra o texto, né? Como a gente queria debater, não queríamos nem defender, nem ser contra, então a gente não falamos, mas enviamos por escrito, inclusive, ao grupo do DN, uma opinião política sobre a resolução que foi aprovada e na qual a gente votou, né? Primeiro, a gente, nessa opinião, expressou o que eu já disse aqui, que é correto tratar de forma desigual, os desiguais. Então, ok, levar em conta o tamanho do eleitorado na divisão dos recursos, mas essa também não é a única diferença entre os estados, né? Tem estados que têm eleitorado pequeno com condições de campanha difíceis, logística, enfim. Tem estados que elegem menos parlamentares, como os estados de bancadas de 8, de 12 deputados, mas tem condições de campanha, tem um número de votos igual ao que estados maiores
requer para poder entrar, e aí a disputa por mais vagas acaba que ela é mais viável, enfim, mais fácil de fazer. E tem estados, como eu já disse, onde o PT tem mais força. Então, o investimento nesses estados onde o PT tem mais força, ele é mais produtivo do que em locais onde o PT tem menos força e aí não tem dinheiro que resolva, né? O exemplo mais emblemático disso é o que aconteceu entre as eleições de 2020 e 2024 com a candidatura de Boulos, né? Onde em 2020 o PT tinha candidatura própria, Boulos teve lá um percentual no segundo turno, o PT não ajudou financeiramente, quando foi em 2024, o PT apoiou a candidatura de Boulos, botou lá 40 milhões em recursos e não adiantou de nada, porque ele simplesmente teve o mesmo percentual no segundo turno da eleição municipal. Então, esse é um exemplo muito emblemático de que muitas vezes investir recursos em locais onde a gente não tem a força política necessária para ganhar a eleição não vai ter resultado, não faz milagre, enfim. Então, a gente acha que esse é uma coisa que, no debate que está se seguindo agora, nas próximas semanas, a gente está insistindo que isso seja levado em conta para que não aconteça de se concentrar os recursos em um pequeno número de estados e, na prática, a gente não aumente as bancadas. Então, a gente também acha, né, a gente expressou isso, que é correto trabalhar pela reeleição dos atuais mandatários, mas achamos que é importante apostar na ampliação, né? A princípio, tinha sido discutida uma proposta de ter um G1, onde tivesse os deputados que vão para a reeleição e mais um número que recebesse a mesma coisa, né? E que fossem os potenciais eleitos. Então, a gente tem 60 deputados que vão para a reeleição. Tinha uma proposta de fazer um G1 com 90, que era colocar mais 30, que vão receber a mesma coisa dos mandatários, e a gente está apostando na eleição deles, né? Na nossa opinião, essa era uma boa proposta, mas essa proposta não vai vingar, né? Já foi dividido o grupo de reeleição do G1, e o que a gente espera que aconteça e defendemos é que esse G1 fique num valor próximo do grupo de reeleição, pelo menos isso, para que não se crie uma discrepância muito grande entre quem vai para a reeleição e que já tem estrutura de mandato, indica emenda, enfim, tudo aquilo de quem vai tentar disputar uma vaga para entrar pela primeira vez, né? Nós concordamos que é correto fortalecer os federais, né? A dinâmica política eleitoral empurra para isso. Não concordamos que é graças a eles que o dinheiro existe, é graças ao partido, é graças ao trabalho coletivo, é graças à nossa defesa política de existir financiamento público, mas concordamos que é preciso fortalecer por razões políticas, né? E não por essas razões fisiológicas individualistas. E concordamos que é preciso ampliar o recurso para os estaduais. Isso foi feito, né, nessa proposta em relação a 2022. Se você comparar, em 2022, os estaduais receberam 2 e pouco por cento, 2, 2, do valor total. E nessa proposta, os estaduais estão recebendo 8%. Então, tem uma ampliação que foi feita em relação à última eleição, né? E um caminho que já está colocado, né, a tesouraria do partido já informou que vai existir, que é estruturas coletivas, né? Por exemplo, já está decidido que vai haver um esforço nacional para custear todo o conteúdo de programa de televisão, né? De todas as candidaturas, para que isso seja feito por estrutura coletiva. E, enfim, por último, para concluir aqui a minha explicação, que a gente apresentou também isso ao DN, a gente acha que é preciso debater o conjunto da obra. Claro que não dá para debater o conjunto da obra em julho do ano eleitoral, a gente está no afogadinho de começar a eleição, o recurso tem que ser distribuído para as campanhas, as pessoas fazem os contratos, tem que fechar como é que vão estruturar suas campanhas, então não tem como debater isso agora, mas a gente está previsto fazer uma segunda etapa do Congresso no ano que vem, e a gente acha que esse tema tem que ser colocado, né? Nós consideramos que é um avanço democrático ter fundo eleitoral, mas também achamos que tem uma insatisfação no conjunto do partido, que é legítima, sobre como esses recursos são distribuídos, né? E essa insatisfação precisa ser levada em conta, precisa se tentar resolver, né? Em parte, explicando melhor como as coisas são, explicando as regras, que são muito complexas e muitas vezes difíceis mesmo de compreender, antecipando o debate. Então, assim, veja a gente discutir no ano eleitoral, nos 2 meses antes da convenção, quais são os critérios, porque a gente discute no ano anterior, né? De forma que quando as decisões eleitorais forem tomadas, os critérios para divisão de recursos já vão existir, pelo menos alguns critérios gerais, as pessoas podem decidir ou não ser candidatas, inclusive por base nisso, sabendo, né, quais são os parâmetros de condições objetivas e financeiras
que vão ter e sem ficar nesse desespero de última hora tentando ali obter mais recursos, né? Então a gente acha que esse debate precisa acontecer e vamos provocá-lo para que ele aconteça na segunda etapa do Congresso no próximo ano. É isso. Por fim, né, só um último comentário que está em discussão, né, depois já da reunião do DN, uma proposta de recurso para os setoriais, né? Secretarias setoriais apresentaram uma proposta de terem 5% desse valor total do fundo, e isso está em discussão no grupo de trabalho eleitoral. A gente ouviu, né, esse debate, não tomamos uma posição em relação a essa coisa do percentual, quem vai para onde, mas a nossa posição é a favor, sim, de ter percentual para os setoriais e vamos construir aí uma proposta, vamos participar da construção de uma proposta que inclua esse estímulo e esse incentivo para que as candidaturas LGBT, para que as candidaturas do movimento de cultura, do movimento sindical, enfim, também tenham o apoio aí do recurso financeiro. É isso. Queria acrescentar algumas questões. Primeiro, sobre isso que a Natália terminou de falar, sobre essa questão do fundo eleitoral, cara, é um pântano, porque, como ela disse, tem desinformação e tem divergências ideológicas brutais e tem uma legislação à qual a gente tem que se adequar. Então, qualquer decisão que a gente toma tem que mediar por esses elementos. E no que diz respeito à desinformação, contribui muito para isso a demagogia de várias tendências e lideranças do partido que, nas instâncias nacionais, agem de uma maneira e, na base, falam de um super-herói que atuou lá, que eu não sei quem é. É uma coisa que acontece muito. Ou seja, no Diretório Nacional, são, como alguém já falou, gatinhos. Aí chegam na base para contar o que fizeram, rosnam que nem leões. No nosso caso, a gente sempre tem tomado cuidado de contar absolutamente tudo que a gente faz, absolutamente tudo que a gente defende. A gente distribui o áudio das nossas defesas, a gente distribui documento antes e depois da reunião. Ou seja, a gente faz um serviço de utilidade pública para a base do partido, porque a direção foi eleita pela base e tem direito a saber a verdade. Não posso dizer o mesmo de outros que saem dizendo para os seus apoiadores: nós defendemos tal coisa, os outros lá não. Bom, recomendo a quem ouvir esse tipo de coisa se informar direito. Quiser saber de nós a verdade, é só nos procurar, que a gente conta com o maior prazer. Mesmo aquelas pessoas que gostam de dizer que são nossas amigas, tá certo? Pessoais ou políticas, a gente conta a verdade sempre sobre o que elas fazem ou sobre o que elas deixaram de fazer. Esse é meu primeiro comentário. O segundo comentário é mais, digamos assim, da política. É muito impressionante que o Diretório Nacional do partido esteja assistindo à transformação de muitos dos nossos quadros em políticos tradicionais do MDB e não fazem nada a respeito. Estou me referindo, por exemplo, ao senhor Washington Quaquá, que, de público, disse que não ia apoiar a candidatura da Benedita e voltou atrás, não porque o PT enquadrou ele, não porque ele respeita o PT, não porque ele respeita a democracia do PT, não porque ele respeita a Benedita, não. Ele foi enquadrado pelo candidato a governador, pelo cara da direita, que ainda disse de público que estava fazendo isso. É inacreditável ao ponto que nós estamos chegando. Por isso eu faço de novo questão de lembrar: o prevaricador, secretário-geral e todos os que integram a comissão que foi eleita pelo Diretório Nacional, pela Executiva Nacional para avaliar o caso do Quaquá, estão comendo bola, estão deixando a coisa se avolumar a um ponto de não retorno, causando prejuízos graves para o PT. E o terceiro comentário é que essa discussão sobre o dinheiro acabou, pelo que eu ouvi do relato do Diretório Nacional, vindo em primeiro lugar, né? E a discussão de conjuntura veio depois. E isso é um símbolo de um problema. Quer dizer, a cabeça de uma boa parte dos nossos quadros dirigentes está focada nos aspectos financeiro-operacionais e não está focada o quanto deveria nos aspectos da política. E nós estamos numa situação muito perigosa, não é pouco perigosa, é muito perigosa. Não só no médio prazo, mas no curto prazo. E, infelizmente, isso não tem se traduzido em reações à altura. A gente está contando com a briga entre eles.
que está feroz e que é boa, e quanto mais briga, melhor. Mas não nos iludamos, a gente não está brigando com a família dos cavernícolas, a gente está brigando com os Estados Unidos. E os Estados Unidos não é só a fanfarronice do seu pato laranja. Os Estados Unidos é uma máquina poderosíssima que já demonstrou outras vezes do que é capaz e que está trabalhando aqui com afinco para nos derrotar. Se não tiver mais política no comando e mais profissionalismo da parte da nossa direção nacional, a gente pode terminar mal esse processo. E veja, e pelos dados que a gente já mostrou, as escolhas que nós fizemos em termos de candidaturas mostram que a gente pode terminar igual ou um pouquinho melhor, mas muito melhor está ficando difícil, porque a gente escolheu um caminho de reduzir o número de candidaturas majoritárias e nós escolhemos um caminho que pode também levar a uma reprodução da bancada na Câmara, talvez com um pequeno acréscimo, ao invés de proporcionar um salto que exigiria uma política nova, que não se escolheu fazer, porque, embora a gente tenha essa posição, muita gente no partido aceita, na prática, que os recursos são da bancada federal e que é a bancada federal que decide. Aliás, a bancada federal ela tem uma influência imensa nas decisões políticas. E isso não é bom, porque as decisões que envolvem a própria bancada, a sua reprodução, digamos assim, não deveriam ser tomadas por ela. Deveriam ser tomadas pela direção do partido, sem nenhum tipo de influência de quem está lá, não importa quem seja. O Patrick não vai falar nada da juventude? Nada. Comentar que na edição anterior, o companheiro Luiz Bonetti fez um informe detalhado sobre o tema da juventude, mas é importante lembrar, né, para além da destinação de recursos para os setoriais, a JPT também se manifestou nessa reunião do DN, destacando a importância de existir recursos específicos para candidaturas jovens. Bom, existe um espaço, né, chamado Representa, que tem articulado essas candidaturas já há algumas eleições. O pedido feito pelos jovens do PT na reunião do DN foi para que fossem incluídos um percentual nesse grupo que a Natália mencionou aqui, chamado de G1, ou seja, que dentro desse grupo de pré-candidaturas, nesse momento, com chance, com potencial, se incluíssem nomes jovens obrigatoriamente. Um percentual desse G1 seja composto por jovens, com um detalhe não menor, que é que, neste caso, o jovem ele é menos jovem. São as pessoas com até 35 anos de idade. Lembrando que no partido, Você tem quantos anos, Patrick? Eu completo 36 no dia 14 de setembro. Poxa vida, Patrick, você não é mais jovem sob nenhum critério. Ele sim, sobre o critério do representa, ele tem 35. Quer dizer, até 35, até o último dia dos 35 anos? Ele está tentando dizer que não tem mais 35, descrevendo dessa vez, mas desse jeito, mas ele tem. Entendi. Bom, a proposta foi apresentada, mas não foi votada. Ela foi remetida para uma reunião da Executiva Nacional que vai acontecer em algum momento, esperamos. Bom, acho que dos informes eram esses. Pergunto para o Walter, Natália, se tem mais algo a acrescentar nessa edição especialíssima. Eu só acrescento o seguinte: pessoas que quiserem mais informações sobre a Natália, mais informações acerca da questão com a Natália, só vão ter se tiverem ouvido todo esse podcast. Ou seja, as pessoas que entram em contato com a gente para saber detalhes, a gente vai perguntar: ouviu o podcast inteiro? Aí a pessoa disse: ouvi. Aí eu falei: então eu vou responder a tua pergunta, porque tá tudo aí, tem que ouvir. É isso aí. Perfeito. Obrigado, Walter. Obrigado, Natália. E vou aproveitar para já aqui na nossa conversa informar que a gente vai escutar agora o informe da companheira Maria Carlotto sobre o CONAD, do Andi Sindicato Nacional. E logo em seguida é a Maria Carlotto que a gente escuta. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui quem fala é Maria Carlotto e eu estou gravando hoje para contar para vocês como é que transcorreu no essencial o 69º CONAD, Conselho Nacional de Associações Docentes do Andi Sindicato Nacional. A reunião aconteceu em São Luís do Maranhão
de 3 a 5 de julho e reuniu centenas de representantes de 83 associações docentes filiadas ao Sindicato Nacional. Era uma reunião, portanto, de lideranças nacionais, com representação de todo o território nacional, né? Essa reunião, ela tinha como questão política central a atualização do plano de lutas que foi deliberado no Congresso de Salvador e que não tomou posição sobre como é que o Sindicato Nacional ia se colocar diante das eleições que acontecem em outubro desse ano, as eleições nacionais. No Congresso, a gente não deliberou se o ANDES iria apoiar alguma candidatura, se o ANDES ia declarar apoio a mais de uma candidatura, enfim, ia ficar neutro, qual seria o posicionamento do ANDES. Então, o centro do debate político era justamente a conjuntura nacional, né, que desde março se agravou muito, né, em março, no Congresso de Salvador, a tônica geral dos diferentes textos de análise de conjuntura era a ameaça imperialista na América Latina, né, o que ela representaria, especialmente considerando as eleições de outubro. Então, esse já era o centro da análise, né, da conjuntura, os perigos postos pela ação estadunidense na América Latina. Nós já tínhamos tido o sequestro do Maduro, interferências em vários processos eleitorais. Então, o debate em Salvador já tinha girado em torno dessa configuração, né, perigosa que a gente está enfrentando. Então, agora, em São Luís, a gente vai tomar uma posição, né, qual seria, como é que o sindicato iria se colocar diante desse cenário. É importante dizer que a primeira parte da reunião, que é justamente a apresentação das teses de análise de conjuntura, elas tiveram 4 inscrições, né? 4 teses de análise de conjuntura que foram inscritas. A tese da diretoria do Andes, a tese da Confluência Democrática, da qual a articulação de esquerda é parte, a tese do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, e a tese do PSTU e agremiações que assinaram junto com eles, né? Dessas 4 teses, 2 destacaram muito a importância do Andes, já no primeiro turno, apoiar a candidatura do presidente Lula, que é a única capaz de derrotar a extrema-direita. Então, no debate de conjuntura, há tanto a diretoria quanto a Confluência Democrática, que vale dizer, são as 2 maiores forças organizadas do sindicato, né, que na última eleição ficaram em primeiro e em segundo lugar, defenderam que, diante dessa conjuntura tão difícil, o Andes precisaria, desde o primeiro turno, assumir uma posição de apoiar a candidatura do Lula e, com isso, somar força a um amplo campo que pretende derrotar a extrema-direita e que tem condições de derrotar a extrema-direita no Brasil. As outras 2 teses de conjuntura, tanto do PCB quanto a do PSTU, que vale notar, né, vale dizer, tem candidaturas próprias no primeiro turno, iam em outra direção, dizendo que o sindicato deveria ficar neutro, que destacaram muito os ataques do governo Lula ao campo da educação, a partir do arcabouço fiscal e especialmente da greve. Então, destacaram muito isso, e, na minha opinião, até minimizaram um pouco o que foram os resultados da greve, embora a gente saiba que, sim, o governo errou na maneira como conduziu aquela greve, poderia ter recomposto as perdas salariais dos docentes, né, com mais força, especialmente, né, o 0% em 2024 foi muito ruim, a gente criticou e critica muito isso, mas isso para eles era uma condição para não declarar apoio, com aí nuances, né, entre os dois, o PSTU mais crítico, na minha opinião, né, não devendo declarar apoio em nenhum momento, o sindicato deve ficar neutro, o PCB destacando que não era o caso de declarar apoio no primeiro turno, porque a esquerda e o campo democrático combate à extrema-direita tem diferentes candidaturas. Bom, isso foi no primeiro dia, análise de conjuntura. No segundo dia, quando nós fomos para os grupos de trabalho, que são os espaços que aprovam as teses de resolução que vão ao plenário para serem aprovadas, nós fomos surpreendidos, em alguma maneira, porque a diretoria fez uma inflexão importante no seu discurso. Diferente do dia anterior, em que ela abertamente defendeu que era preciso apoiar o Lula no primeiro turno, no dia seguinte, nos grupos de trabalho, eles destacaram um parecer jurídico que dizia que versava sobre a impossibilidade do sindicato declarar esse apoio, que constituiria uma infração à lei eleitoral, com repercussões
tanto para o sindicato quanto para a candidatura do presidente Lula. Neste momento, se somaram outros 2 argumentos. O primeiro, que o TSE, o Supremo Tribunal Eleitoral, é muito hostil, né, presidido e com a presença de 2 indicados do Bolsonaro, e que não seria necessário explicitar nominalmente o apoio ao Lula, porque estaria dado na seguinte formulação: o Andes vai se engajar desde o primeiro turno para derrotar a extrema-direita. Sem mencionar o nome do Lula, para eles estava dado que o apoio seria ao Lula, porque ele era o único capaz de derrotar a extrema-direita. Nós, da Confluência Democrática, combatemos veementemente essa tese, né? Destacando a importância de nomear o Lula, primeiro porque o argumento jurídico para nós era frágil. É óbvio que um sindicato não pode dar apoio financeiro, mas pode sim se posicionar politicamente. Então, enfim, nós primeiro discordamos desse argumento. Nós também discordamos do argumento do TSE, porque, afinal, a luta, né, contra a extrema-direita exige de todos nós coragem, e a gente vai ter que enfrentar os braços do bolsonarismo nos diferentes espaços em que ele aparece. E, por fim, e mais importante, a gente destacou a importância de nomear a candidatura do presidente Lula como aquela que o sindicato, e indicando para as associações docentes que elas deveriam apoiar, contribuiria para o que para nós é mais importante: construir uma campanha mobilizada, né, de defesa de uma pauta ousada para a educação, ciência e tecnologia, ou seja, uma campanha mobilizada do campo da educação que nos permitisse disputar a frente ampla que o Lula compõe, combatendo as posições de neoliberais e privatistas que a gente sabe que também estão presentes nessa ampla frente. Para fazer frente a isso, para enfrentar essas posições, para disputar a orientação do futuro Ministério de Educação e do futuro Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente precisa de mobilização para que o Lula ganhe melhor e para que, dentro da campanha, as forças, né, de defesa da educação ganhem força. Nós defendemos isso, conseguimos, por um detalhe, enviar esta proposta ao plenário, de nomear o Lula no apoio ao Andes. Lá o debate foi muito respeitoso, mas muito enfático, e nós, depois da votação, perdemos por 2 votos. Então, o Andes vai se engajar para derrotar a extrema-direita, mas não vai declarar apoio ao Lula. Vale notar que isso tem, sim, repercussões, apesar da diretoria minimizar essas repercussões. Tem repercussões porque a Carta de São Luís, que é justamente a síntese das deliberações políticas do CONAD, não cita o nome do Lula, não cita a candidatura dele, nem a fala do presidente ao final do encontro. Né? A mensagem política do presidente fala da importância de nomear a extrema-direita, mas sem nomear o presidente Lula. Eu acho que isso vale destacar que isso, na minha opinião, de novo, enfraquece o Andes na conjuntura, tira o Andes, né, de um debate essencial e limita a sua capacidade de agir, de incidir num momento tão delicado da vida política brasileira. É isso. Tchau, tchau. Valeu, Maria. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.